É com satisfação que nós retornamos a esta casa para trazer um pouco daquilo que temos aprendido com a doutrina para todos. Para a minha orientação, eu gostaria de saber quem aqui não sabe o que é perispírito. Levanta o dedo. Muito bem. Se nós vamos falar de lesões perispirituais, é importantíssimo que a gente saiba do que nós estamos falando, que é o perispírito. Lesões perispirituais são aquelas lesões que se instalam no perispírito, em decorrência de como nós vivemos a nossa vida atual. Então, o perispírito nada mais é do que o corpo espiritual, o corpo com que a gente vê o espírito. E quando nós vemos um espírito, nós o vemos com uma imagem humana. Essa imagem humana que a gente vê é o perispírito. É um corpo fluídico, um corpo etéreo, também chamado corpo astral, por outros chamado de corpo de plasma biológico ou bioplásmico, enfim. Seja qual for a denominação, também chamado de corpo celeste, por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Enfim, tem várias denominações e todas querem dizer a mesma coisa. É um corpo que se encontra, então, revestindo o espírito, que não tem uma forma definida, tá? Mas quando nós vemos a apresentação do espírito, nós o vemos com uma forma humana. E essa forma quem dá é o perispírito, ou corpo astral, ou corpo espiritual. Alguns falam corpo perispiritual, mas isso é redundância. Porque é um corpo espiritual, e não perispiritual. É perispírito ou corpo espiritual. Tá? Quando se fala corpo perispiritual, está se fazendo uma redundância, porque o corpo perispiritual é o nosso corpo físico. Corpo perispiritual seria o corpo do perispírito. O que é o corpo do perispírito? É o corpo para o qual ele serve de molde, que é o nosso corpo físico. Então, quando nós falamos corpo perispiritual, nós estamos falando, pronunciando errado e fazendo representar errado o que nós queremos. Então, o perispírito, ou corpo espiritual, é de quem nós vamos falar ao falarmos sobre as lesões perispirituais. E de que lesões perispirituais nós vamos tratar? Nós vamos tratar das lesões perispirituais frente ao suicídio. Nós cometemos suicídio de diversas formas. Aqueles que acontecem de cometerem essa loucura, o fazem de formas diversas. E cada uma dessas formas alteram a estrutura molecular do perispírito, assim como altera a nossa estrutura física. Toda lesão que nós implantamos no nosso corpo físico, ela repassa para o perispírito, que é esse corpo mais sutil, muito mais sensível. E essas lesões, elas prosseguem com o espírito após a morte do corpo físico. Então, muitos suicidas necessitam de algumas experiências momentâneas na carne para o contato físico, ocasião em que ocorre uma rearrumação nas moléculas perispirituais por força da formação do novo corpo, que funciona como agente modelador, refazendo estruturas antes trituradas, sendo esta a causa de muitas mortes prematuras. Ora, então vejam bem, eu cometo o suicídio, seja ele de que forma for. Por exemplo, eu dou um tiro na minha cabeça ou no meu ouvido e eu desencarno em razão disso. Essa lesão que eu fiz, provoquei com um tiro no corpo físico, ela se plasma também no perispírito. Ora, então eu vou para a espiritualidade vítima de mim mesmo,
levando as consequências daquilo que eu fiz, carregando as dores, carregando as sensações, carregando os sentimentos, tudo aquilo que me levou a cometer o suicídio. Então, observem que não é uma coisa inteligente nós tentarmos resolver os nossos problemas tirando a vida física. Uma vez que, de posse dessa nova condição, nós não eliminamos a condição anterior. Qual era a condição anterior? Aquela que nos levou a desenvolver ou a praticar o suicídio. Seja uma decepção amorosa, seja uma quebra financeira, seja o que for que nos conduziu a essa atitude, nós carregamos o problema que no nosso entendimento, na nossa consciência, não está resolvido. Além de somarmos a este problema, o problema que nós causamos à estrutura do nosso corpo físico e que se plasmou no perispírito. Então, as dores. Se eu pulei de um prédio, o estado em que o meu corpo ficou é o estado em que eu vou me encontrar após a morte física no perispírito. É o estado em que permanecerá ou que ficará o meu perispírito. Com isso, o que acontece? Eu terei todas as sensações, eu vivenciarei todas as sensações, todas as dores, todos os sofrimentos que eu tinha antes, mais as que eu adquiri por ocasião do suicídio. Não é uma saída legal. Não é uma saída que soluciona. Não é saída de jeito nenhum. É uma entrada numa condição pior do que aquela em que antes eu me encontrava. Ora, essas lesões que eu causo através do suicídio, elas vão necessitar de uma rearrumação por ocasião de um novo nascimento. Então, para que eu possa renascer, meu perispírito não pode estar portando todas aqueles desajustes causados pela morte que eu vivenciei. Então, eu estouro o meu cérebro. Eu não posso reencarnar com um cérebro estourado. Eu me transformo em frangalhos a partir de me atirar debaixo de um trem ou debaixo de um caminhão. O meu perispírito não vai dar condição ao nascimento de um novo corpo, à formação de um novo corpo. Ele não será compatível com o nascimento vivo numa condição tão destrambelhada. Esse corpo em formação não virá a termo, ou seja, esse feto não nascerá. Será um natimorto. Morrerá nos primeiros meses da gestação. Abortos espontâneos. Em razão justamente da desarrumação que se faz no perispírito através das lesões que nós causamos através de um suicídio. Postergando, assim, a possibilidade de uma reencarnação de resgate. Trazendo mais dificuldades e sofrimentos para o espírito que está necessitado da reencarnação. Ora, mas eu tinha uma encarnação, irmãos, eu tinha um corpo perfeito, e de repente eu joguei tudo isso fora. Isso tem um custo, isso tem um ônus. Então eu reencarno. Quando consigo reencarnar, depois que os benfeitores espirituais conseguiram dar uma recauchutada na minha estrutura para que ela possa permitir condições de eu vir a reencarnar, de conseguir levar uma gravidez, uma gestação a termo, sem que o corpo, a organização molecular da própria mãe possa
expulsar aquele feto por incompatibilidade de vida e vibratória, emocional. Eu retorno com os problemas que eu tinha antes, agravados pelos problemas consequentes do ato praticado contra a vida. E aí nós temos o caso de renascimentos com sequelas. Pessoas que renascem com sequelas digestivas, naqueles que se envenenaram, sequelas auditivas, naqueles que tiraram no ouvido, ou sequelas neurológicas de diversas condições, naqueles que tentaram, de alguma forma, destruir o seu cérebro, sequelas cardíacas, naqueles que lesaram o coração, sequelas nas pernas, nos braços, naqueles que se atiraram, de alguma forma, sob as rodas de carro ou de trem. Enfim, conforme tenha sido a lesão, nós renascemos com algumas sequelas, tendo ainda que vivenciar as mesmas dificuldades que nós não tivemos ou não demos conta de resolver na encarnação anterior. Então, não é uma saída. Suicídio não é saída para nenhum problema. Não é solução para nenhum problema. É importante que nós aprendamos a vivenciar a nossa vida, as nossas dificuldades, as provas, as expiações, porque temos que passar, a fim de que possamos ter uma vida mais equilibrada e mais feliz. Mas como você fala de felicidade numa condição tão danada como essa? Porque a felicidade não está na condição em que nós reencarnamos, ou em que nós vivemos. A felicidade está na nossa condição interior, naquilo que nós fazemos para crescermos. A felicidade está naquilo que nós buscamos. A felicidade está dentro de cada um de nós. E só nós podemos nos fazer mais felizes ou menos felizes. Não depende dos outros, não depende das circunstâncias, não depende de nada. Quando nós atribuímos felicidade ao outro, a nossa felicidade ao outro, às situações ou às coisas, nós estamos tirando a nossa responsabilidade e colocando essa responsabilidade na mão das pessoas, das situações ou das coisas, que quando deixarem de existir, vão nos trazer infelicidade. Nós damos muito poder às pessoas, às situações ou às coisas que nós vivemos. Um poder que eles não têm. Um poder que é nosso. E saibam que não existe injustiça da parte divina com relação a cada um de nós. Deus, na sua infinita sabedoria, não teria a incompetência de nos colocar aqui sem competência para vencer nas nossas provas ou nas nossas expiações. Porque nós podemos fazer o mal que for, mas todo o nosso viver aqui é proporcional à nossa capacidade de dar conta. Todos os nossos sofrimentos são proporcionais à nossa capacidade de superação. Não existe nada que está acima das nossas forças. Existe sim aquilo que nós fazemos para colocar as coisas mais difíceis para nós mesmos. E nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos intensificar os nossos sofrimentos. Porque na maioria das vezes, acabamos tendo pena de nós mesmos do que ter pensamento positivo, força, determinação, espírito de luta para vencer. Nenhum de nós é coitadinho e nenhum de nós é incompetente. Não existe isso. Para viver a vida que tem que viver, não. Nós podemos ter sucesso? Podemos. Nós podemos vencer? Podemos. Queremos? Aí é que está a diferença. Quanto queremos?
quanto estamos dispostos a investir de nós mesmos nisto. A depender do gênero de vida e de morte, que são reflexos do estágio moral de cada ser, este poderá passar apenas algumas horas em região compatível com a densidade do seu perispírito e do seu estado mental, vibratório e moral, desvencilhando-se da vitalidade e demais fluidos anímicos. Cortada a âncora que nos retém as ondas da matéria, encontramos o mar alto da espiritualidade. Os textos que aqui são colocados, alguns deles são retirados do livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco. Na realidade, no livro é Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo que Camilo Castelo Branco, escritor português, desenvolveu. E Camilo Castelo Branco era um grande escritor, famoso escritor português, que desencarnou em razão do suicídio por um tiro. E ele conta como ele vivencia essas consequências do suicídio na espiritualidade. E ele demonstra a situação vivencial de outros suicidas na espiritualidade e as condições reencarnatórias de cada um. Então, de que depende o gênero de vida que nós vamos ter após a morte do corpo físico? Do estágio moral de cada um de nós. Então, o que diferencia se nós vamos passar um tempo maior no aspecto vivencial doloroso da espiritualidade ou num aspecto vivencial melhor, é o tipo de vida que a gente leva aqui. A nossa condição moral diante das nossas vivências. Como enfrentamos as nossas lutas, como nos posicionamos diante delas e da vida. Então, nós podemos passar algumas horas, mas podemos passar semanas, meses, anos a fio, em processo de sofrimento na espiritualidade, de acordo com a densidade do nosso perispírito, como diz o texto, que é dada justamente em função do nosso estágio evolutivo. Então, se eu tenho um perispírito menos denso, significa que eu estou melhor moral e espiritualmente. Se eu tenho um perispírito mais denso, significa que eu não estou tão bem assim. Então, o nosso peso específico, vibratório, moral, tem a ver com o tipo de vida que nós vamos encontrar e vivenciar após a morte do corpo físico. Então, quando nós desencarnamos, é necessário que haja um escoamento da vitalidade do corpo para que nós possamos nos libertar dele. Por isso, a morte lenta, por envelhecimento, por doença, é uma morte mais saudável, porque dá tempo ao espírito de ir se libertando progressivamente do corpo, e quando chega o momento em que o corpo já não mais tem vitalidade, ele liberta os laços do perispírito e assim nós conseguimos sair desse corpo com tranquilidade, com naturalidade. É um desatar de laços e não um corte. Quando nós fazemos ou praticamos um suicídio, ou temos uma morte violenta, isso é como se cortasse de repente todos os laços. Só que nós cortamos os laços físicos, mas os laços perispirituais permanecem ligados ao corpo, porque ainda temos um corpo com muita vitalidade. Então, nós permanecemos com os nossos laços perispirituais ligados. E Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que esse desligamento, no caso de morte violenta, pode se dar no curso de horas, semanas, meses ou anos. A depender de quê?
do estágio moral de cada ser. Então pensem bem, se eu chego a cometer um suicídio, como está a minha condição vibratória? Como está a harmonia da minha mente? Como está a harmonia dos meus sentimentos? Não tem. Então isso manterá essa ligação por um tempo maior, permitindo que nós vivenciemos todos os sofrimentos que o corpo vivenciará como processo de decomposição, sentindo as agruras. Mas já não está morto? Ainda sente? Sente, porque os laços perispirituais, apesar da morte física, não se desfizeram, porque não esgotou a vitalidade. Então o perispírito permanece ligado por um tempo maior. Os suicidas limitam-se a uma região própria, ponto de convergência de mentes atormentadas que se aglutinam pelo fenômeno de sintonia. Então nós nos reunimos na espiritualidade em locais que estejam ligados à nossa condição. Por exemplo, quando nós estamos aqui, estamos encarnados, nós vamos ver que tem muita gente na rua passeando. Nós vamos ver que tem gente em algumas casas fazendo festas. E nós estamos aqui em processo de meditação religiosa. Nichos diferentes, de acordo com as afinidades, de acordo com a sintonia. Não que nós não gostemos de festa, mas nós temos alguma busca. Nós estamos fazendo um processo de busca, de crescimento, de entendimento, de ampliação dos nossos valores morais. Então nós buscamos ambientes que, por afinidade, nos atraem para nos levar a essa condição. Por isso estamos aqui. Da mesma forma, ao desencarnarmos, nós vamos para regiões da espiritualidade mais afeitas ao tipo de vibração que nós alimentamos, à sintonia mental, vivencial que nós estamos mantendo. E é natural que suicida atraia suicida. E na espiritualidade, segundo esse livro Memórias de um Suicida, existe um lugar chamado Vale dos Suicidas, ou Vale da Dor, onde alguns suicidas ou muitos suicidas se reúnem, vivenciando cada qual de modo repetido, porque fica uma fixação na mente daquela cena vivenciada na morte física, e aquilo vai se repetindo N vezes na mente, vivenciando sensações, vivenciando as dores, as agruras que foram sentidas na morte do corpo físico. Então, ao tormento de cada um, adicionam-se ainda as vibrações dos seus iguais em sofrimento. É um estado de loucura completa, sem perder a consciência. Então, você está vivenciando um estado muito louco, muito doloroso, e tem consciência do que está sentindo, tem consciência do que está vivenciando. No Vale da Dor, cada habitante traz os estigmas do sofrimento lancinante e enlouquecedor, cenas de afogamentos, enforcamentos, tochas humanas, estampidos de armas de fogo, vísceras expostas. O suicida, vibrando poderosamente, na imagem retida na memória, formada do instante dramático do suicídio, materializa esse momento no ambiente, retalhando não somente o corpo, mas também o perispírito. Então é a confirmação daquilo que nós estávamos falando anteriormente. A gente materializa essas vivências, essas sensações, esses sentimentos, e fica como se fosse uma hipnose coletiva, vivenciando aquelas cenas durante um tempo
a perder de vista. Como é que acontece o socorro? Existem caravanas de espíritos benfeitores que penetram nesses ambientes, nesses vales de dor, para resgatar aqueles espíritos que, de tanto sofrerem, já começam a buscar algo mais. E o que é esse buscar algo mais? O contato com a divindade, lembrar-se de orar com sinceridade, o pedido de perdão, o pedido de amparo, de socorro. Porque uma coisa é você sofrer e pedir socorro, mas não estar apto interiormente para o socorro. E outra coisa é você pedir o socorro e estar sendo sincero naquele pedido. Ah, mas todo mundo que sente dor é sincero. Eu vou contar um caso que mostra, ilustra isso muito bem. Estava no pronto-socorro, anos atrás, numa época em que eu ainda tinha cabelo, e chamava a atenção, né, por estar novo, com um corpo bacana, todo bonitinho e tal. E aí me chega uma moça carregada nos braços pelo irmão, gritando de dor. Muito bem, deitou na maca. Quando eu começo a palpar o abdômen da moça, ela começa a rir. Eu falei, mas cadê a dor? Não, porque eu estou sentindo a cócega. Tá, então senta e vamos conversar, né? Já não precisa gritar mais, vamos sentar e conversar. E ela começa a falar de sexo. E me dá uma cantada, quer me agarrar. Eu falei, mas e a dor? Ela só lembrou da dor na hora que eu falei com ela, minha filha, já que você não tem nada, vai embora. Aqui não tem nada para você. Ah, mas como é que eu vou fazer em casa com esse calor que eu estou sentindo? Com esse fogo interno que eu estou vendo? Era fogo interno, não era dor, não. Como dizia meu pai, era furor uterino e não dor. Era ardência interna. E aí, eu virei para ela e falei assim, na sua casa tem bacia? Ela disse, tem. Tem geladeira? Tem. Então você vai na geladeira, pega uma forma de gelo, coloca no fundo da bacia, enche de água, tira a calça e senta em cima. Vai acabar com esse fogo todo. Aí ela saiu. Né? Infelizmente, tem hora que a gente tem que, né, tirar a coisa com classe. Porque fica perigoso. Você está dentro de uma sala sozinho com uma moça, se ela passa por cima da mesa e te agarra, e grita falando que eu sei que está agarrando ela, como é que fica? Em quem vão acreditar? Então a gente tem que ter umas saídas estratégicas para colocar a pessoa no seu devido lugar. Então, cadê a sinceridade da dor? Cadê a dor? A dor podia até ter sentido, mas o grito não havia uma sinceridade da dor, existia um outro problema por fora, que era um relacionamento afetivo mal resolvido com o namorado. Então, quando nós não somos sinceros nos nossos sentimentos, nós não conseguimos fazer sintonia com os benfeitores espirituais que estão ali para nos auxiliar. Não existe falta de amparo espiritual superior nesses vales de dor. Eles estão lá, atentos àqueles que vão dando sinais sinceros, porque isso altera a vibração da nossa aura. E os benfeitores espirituais têm como medir, perceber, termometrar isso. E socorrem aqueles que realmente vão dando conta de fazer as mudanças internas necessárias pela dor, para receberem o socorro e serem auxiliados devidamente. Então, eles estão ali buscando auxiliar, buscando nos amparar, esperando apenas que nós façamos o sinal correto.
que é a sinceridade interna. Então, o suicídio não é um ato impensado e decidido provisoriamente. Existe um planejamento anterior, motivado pela inadaptação com a vida, que pode ter causas na psicose, na depressão profunda, na perda de valores pessoais, no desejo de punição de si mesmo ou punição ao outro. Eu vou punir a minha mãe, eu vou punir o meu pai, eu vou punir o meu marido, a minha esposa, fazendo isso. Porque ele vai ficar num sentimento de culpa por não ter me proporcionado aquilo que eu queria, por não ter me dado o amor que eu desejava. A vida vai continuar para eles, meu filho, minha filha. Eles vão tocar a vida, e você que se lasca. Porque quem praticou o ato impensado, ou bem pensado, bastante elaborado, foi você. Quem desgraçou sua vida foi você, não foi o outro. Então vamos tirar da cabeça essa ideia maluca de que a gente pune o outro sofrendo. Muita gente desenvolve o câncer também por isso. Mágoa, ressentimento e desejo de punir o outro por não ter sido para a gente aquilo que a gente queria que fosse. Porque aí na nossa doença, ele fica ali amarrado conosco, cuidando de nós. Às vezes acontece de ficar cuidando, e às vezes, tira o time. Estou com um paciente lá no hospital com AIDS. Ele parou o tratamento, não falou para a família que estava com AIDS, casado. Não falou para a esposa, nem para os filhos dela, porque ele é casado com uma pessoa que já tinha filhos antes. Não contou para ninguém que estava com AIDS e parou o tratamento. E de repente ele adoece. Apresenta um problema mais sério, precisa ser internado, e aí vem à tona toda a história. Descobre-se que ele tem AIDS. Descobre-se e a família não sabia. Resultado, eu estou lá com um paciente de alta e não tem ninguém para levá-lo para casa. Ele não tem para onde ir. Porque a família tirou o time de campo. Como pagamento à infidelidade e ao engano, ao ato de enganar ou de omitir uma verdade tão grave, tão importante, que pode levar a consequências para a esposa, por exemplo. Então é um planejamento motivado por problemas que nós vivenciamos, perdas, falta de preparo diante de perdas, isolamento, infelicidade. Então, com exceção da loucura, o suicídio tem um preparo prévio e decisão inadiável por força de um raciocínio distorcido que julga ter na morte o poder de tudo apagar. E não apaga. Não apaga mesmo. Então, o que acontece? O suicida grava de maneira marcante a imagem trágica do seu ato, o que dificulta todo e qualquer tratamento perispiritual. A isso se dá um nome de cristalização do pensamento, que é quando nós ficamos com uma ideia fixa em alguma coisa. Então, por exemplo, os benfeitores espirituais, nós vamos mostrar aí um slide que mostra o trabalho, os benfeitores espirituais trabalhando para a recomposição do perispírito, para essa rearrumação do perispírito. E eles encontram dificuldade justamente na mente. Porque como é que a gente arruma a estrutura de um perispírito? Usando a mente do próprio paciente na fixação de um novo quadro. Nas nossas reuniões mediúnicas, quando nós pegamos um espírito com alguma lesão, que era lesão do corpo em que ele vivia, por exemplo, o indivíduo tinha uma perna amputada.
algum problema que teve que necessitou amputar. E ele desencarna com aquela perna amputada. E é claro que ele, espírito, já mentalizou durante toda uma vida viver sem aquela perna. Quando ele aparece, o perispírito não vai mostrar aquela perna, vai mostrar a parte amputada. Mas ele pode recanalizar aquela perna, porque o corpo é um corpo fluídico, é um corpo energético. E o que ele precisa para poder reconstituir aquela perna? A mente. Então, como nós orientamos na reunião mediúnica para que ele reestruture? Nós falamos, pensa no seu corpo perfeito. Imagine o seu corpo como ele era antes do acidente que você teve a sua perna amputada. Imagine, pense no seu corpo recomposto. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu chegar ao 3, você vai abrir os olhos. Feche os olhos. Aí conta de 1 a 3, e ele mentalizando ali firmemente. E nós ajudando, emitindo o quê? Fluido magnético, para ajudar o processo da recomposição. Quando ele abre os olhos, está com a perna no lugar. Mas se a mente está cristalizada num pensamento, como é que ele vai conseguir pensar na coisa perfeita? Então ele dificulta os processos de ajuste e de ajuda dos benfeitores espirituais para a recomposição ou a reconstituição do perispírito. Por isso, muitas vezes, é necessário que ele venha a encontrar um corpo materno, tentar um processo reencarnatório, onde o contato com a estrutura do perispírito materno, que está organizado, sob o influxo vibratório desse perispírito materno organizado, ele consegue delinear a sua própria forma. Pode não conseguir renascer nesta vida, nesta encarnação, mas ele terá condição de renascer numa próxima, porque já há um rearranjo a partir de uma estrutura organizada, perfeita. Então, prosseguindo, a modelagem perispiritual requer, portanto, uma atuação mental do espírito que a mantém ou desfaz. O suicida é um paciente de difícil tratamento e de torturada aparência. Então veja aqui a imagem dos técnicos da espiritualidade promovendo tratamento psicológico, psiquiátrico, com a finalidade de eliminar essa cristalização mental, podendo proporcionar ao espírito uma nova forma, uma forma mais bem organizada, ou pelo menos em condições de compatibilidade com um novo renascimento. Ok? Então nós temos aqui, ainda temos tempo, tem alguns casos que a gente amealhou com algumas características, só para que vocês possam ter ideia das consequências, dos tipos de lesões. Então, suicídio por arma de fogo, tiro no ouvido, mesma condição do instante da desencarnação há 15 anos. No caso, em pauta. Autoanestesiado, numa tentativa de fuga da realidade. Quantas vezes nós fazemos isso no dia a dia? Temos um problema, não queremos tomar consciência do problema, nem vivenciar as consequências, nem buscar as soluções, então a gente enche a cara na droga ou na cachaça. Anestesia. Se eu me anestesio, eu não sinto. Não sinto, não vivencio, não dou conta, não tenho presença. Se eu não tenho presença, também não tenho solução. Mas eu não estou dando conta de buscar solução, então tenho que fugir. E é uma fuga da realidade. Tem muita gente encarnada fugindo da realidade, da sua própria vida. E isso não deixa de acontecer, passa a ser um mecanismo de escape
na nossa vida, seja encarnados ou desencarnados. Então, o indivíduo dá um tiro no ouvido, passa para a espiritualidade, ainda assim ele consegue tentar fugir da realidade. Então ele fica ali como se estivesse anestesiado, tentando não sentir. Mas ele percebeu os efeitos da decomposição cadavérica, o cérebro está esfacelado, o crânio rachado, vai necessitar de várias reencarnações para reorganizar a parte danificada. Às vezes, uma encarnação não é suficiente para essa reorganização. Aí a gente vê os indivíduos que renascem com problemas neurológicos, passam a vida inteira, às vezes, numa cadeira de rodas, babando, um palmo de língua para fora, não conseguem falar, não conseguem sentir as coisas direito. Tem que ser cuidados durante toda a vida. Tratamento. Como os benfeitores espirituais tratam esse tipo de lesão? Retiram energias dos vegetais e do fluido cósmico universal e dos próprios técnicos espirituais. A modelagem da parte afetada poderia ser feita. Entretanto, os espíritos não interferem na lei de causa e efeito e do problema consciencial do espírito, que irá sempre cobrar. Eles apenas amenizam o sofrimento. Para quê? Para que o indivíduo possa ter condição de renascer. As cirurgias, enxertos e modelagens possuem a função de reestruturar o organismo, para que, apesar de no futuro corpo possa apresentar a normalidade, no futuro o corpo possa apresentar a normalidade, tem um funcionamento que possibilite a sua permanência em atividade. Então é isso que os benfeitores tentam fazer, minimizar o sofrimento, os problemas, para que haja condição de uma reencarnação viável, através da qual nós vamos nos recompondo progressivamente. E aí vem uma pergunta. O suicida, através do esforço, da vontade, do trabalho e da disciplina mostrados na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, não podem conquistar a dádiva de um corpo físico perfeito? Então eu desencarnei através do suicídio, mas o período entre vidas, o período entre o meu suicídio e a nova encarnação, eu trabalhei muito, me esforcei, dei o sangue lá na espiritualidade para retornar melhor. Isso pode fazer com que eu conquiste um corpo perfeito? Respostas. Depende. Depende de quê? Nos suicidas involuntários, o que são suicidas involuntários? Por exemplo, uma pessoa que come por compulsão é um suicídio involuntário. Uma pessoa que fuma é um suicídio involuntário. Um alcoólatra é um suicídio involuntário. Um sexólatra também é um suicídio involuntário. Todos os nossos vícios nos conduzem ao suicídio de forma involuntária. Então, é muito comum que os suicidas involuntários não apresentem no físico os estigmas, mas quase sempre carregam nos seus perispíritos como forma de autoobsessão, dores incuráveis, depressões inexplicáveis, mas que possuem a sua gênese na matriz perispiritual. Então o perispírito tem algumas alterações, mas que ainda não são manifestas no físico. Ele vem com um físico perfeito, mas com algumas predisposições para o adoecimento mais fácil disso ou daquilo. Então, por exemplo, eu fui tabagista durante tanto tempo e eu posso ter lesado o meu pulmão, os meus pulmões, ter alterado a estrutura do meu perispírito e retornar numa encarnação seguinte com o corpo perfeito, mas com uma predisposição para a asma, para a bronquite, para pneumonias de repetição,
para a tuberculose com mais facilidade do que outras pessoas? Eu fui alcoólatra. E nessa encarnação eu renasço com um corpo perfeito, mas a qualquer alteração ou qualquer libação alcoólica que eu faça, eu sinto dores fortes no estômago, eu desenvolvo úlcera com facilidade, ou eu apresento uma predisposição para esteatose hepática ou para cirrose, mesmo que eu não faça uso de bebida alcoólica nessa encarnação. E assim, outras coisas mais, problemas cardíacos, hipertensão arterial. O corpo está perfeito, mas nós temos aí algumas falhas de funcionamento e a predisposição para outras tantas. Os suicidas voluntários, aqueles que se mataram por vontade, por autodeliberação, danificaram o corpo em sã consciência e trazem na matriz as lesões que deverão plasmar-se no físico. Então eu posso até trabalhar muito na espiritualidade, mas se eu fui um suicida voluntário, eu vou minimizar as consequências, mas elas não deixarão de existir. Eu vou conseguir atenuar alguns problemas, mas vivenciarei problemas, para que eu possa aprender a validar e a valorizar a vida. Suicídio de gestante. Mulher deu 2 tiros em si mesma, um no ventre, que abrigava uma criança, e outro no próprio coração. 2 espíritos que se odeiam. A criança, espírito, recusa-se a sair do ventre e parece querer rasgá-lo. Apresenta a forma de um pequeno monstro, deformação perispiritual. O que o médium vê é apenas o pensamento e a vontade do espírito. Então, numa reunião mediúnica, o médium pode perceber isso. Quando um espírito de uma gestante, por exemplo, suicida, comparece para ser esclarecida, ela pode perceber os dois, a gestante e o gestado, e como as mentes de ambos se engalfinham. Ela, por não querer viver e rejeitar aquela gestação, ele, por se sentir rejeitado, numa oportunidade que era para ele sagrada, de estar resgatando seus próprios débitos, através da reencarnação. Então, é feito o parto na espiritualidade, mas a criança continua ligada à mãe pelo ódio. É uma obsessão de desencarnado para desencarnado. A criança não tem condições, no momento, para remodelagem espiritual. Por quê? Porque aquele estado de sentimento de vingança faz com que o espírito mantenha o seu perispírito ainda na condição infantil. Então não tem como remodelar isso enquanto ele não tomar consciência de si. E a mãe deverá passar por processos o espírito da mãe, por processos de descristalização de imagens e reeducação mental. Vamos ver o caso de suicídio por retaliação. Se o suicida se arrepende na hora extrema, o que é comum, conserva na mente o desejo de viver, favorecendo o trabalho dos técnicos. Aí hoje me perguntaram, antes de eu vir para cá, eu peguei um táxi do consultório para casa, e comentando a respeito da palestra que eu iria fazer, o motorista do táxi me perguntou: mas aqui, doutor, dizem que todo suicida se arrepende na ocasião do suicídio, antes de morrer se arrepende. E eu disse para ele: não aqueles que têm uma morte muito violenta. Por exemplo, eu dou um tiro na cabeça, não dá tempo de arrepender. Explode. Não dá tempo de arrepender. Eu pulo de um prédio, dá tempo de arrepender.
Porque a agrura até chegar no chão, agora eu não tenho como voltar mais, não tem como parar, o que vai ser? Meu Deus, pelo amor de Deus, me acode. Não é tarde. Mas esse estado de arrependimento já ajuda na reconstrução do perispírito. Eu tomo um veneno, leva um tempo para o veneno fazer efeito e eu morrer. Eu era residente na Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte e uma jovem, na época, brigou com o namorado, foi para casa, botou veneno, botou soda cáustica no vinho e tomou. E deitou para morrer. Não morreu, né? Graças a Deus não morreu. Mas aquilo deu uma laceração do esôfago até o estômago. E ela chegou no hospital vomitando sangue. Vomitando sangue. E morrendo de dor, muita dor. Dá tempo de arrepender. Tomar veneno dá tempo de arrepender, mesmo que não consiga deter o efeito. Mas tiro na cabeça não tem como, dá tempo de arrepender. Agora, o arrependimento, sim, ajuda na reconstrução. Então, vejamos, o espírito que se atirou nas ferragens de um trem. Ficou inconsciente no momento em que era estraçalhado, ficou consciente no momento em que era estraçalhado pela ferragem. Quando pequena réstia de lucidez atormentada se lhe apresenta, ele volta a reviver a cena preso à cristalização. Ele não quer viver. O tratamento inicial, nesse caso, é despertar da morte, no que se segue a reeducação mental que propicia a modelagem. É uma indução e remoção da cena coagulada na mente. Então veja que nós, com os nossos problemas, não dando conta de resolvê-los, por dificuldade nossa e não por dificuldade dos problemas. Porque problemas existem para ser solucionados, e como eu disse anteriormente, nós estamos aqui todos aptos a resolvê-los. Os nossos, sim. Por que às vezes a gente não consegue resolver os nossos? Porque a gente muitas vezes soma os nossos problemas dos outros, não dá conta dos outros e nem dá conta do da gente. E aí fica com uma sensação de fracasso, quando não era para existir. Ah, mas a gente não pode ajudar os outros? Pode. Resolve o seu problema primeiro. Dá conta da sua vida. E aí você está apto, uma vez que você tem experiência resolvendo os seus problemas, a ajudar o outro a resolver os dele. Ajudar, não resolver por ele. Porque o nosso ajudar, na maioria das vezes, é resolver pelo outro. É tomar iniciativa, é fazer o que o outro tem que fazer. E nisso nós não resolvemos o problema e alejamos o outro. Porque o tornamos mais incompetente do que ele já se demonstra, do que ele aparenta. Não deixamos o outro crescer. Isso é muito comum em mãe com filho, pai com filho, que não deixa filho crescer, porque quer fazer tudo para ele, porque ele não pode sofrer. Quem disse isso? Em que país nós estamos, em que mundo nós estamos, que vamos ter o poder de tirar o sofrimento da porta dos nossos filhos? Nós podemos orientar, podemos estender a mão, mas ele tem que caminhar e resolver os problemas dele. Porque senão ele não cresce. E nós não permitimos isso muitas vezes. É por isso que hoje em dia nós estamos vendo filhos com 30 anos, 40 anos dentro da casa dos pais. Incompetentes para a vida. Não dando conta de conduzir sua própria vida. Parte por culpa deles, parte por culpa dos pais. E aí, quando a vida aperta, o cara pega e não dá conta mesmo. Quando os problemas se avolumam, quando não tem papai ou mamãe para resolver, ou um parente qualquer para tomar decisão por ele, ele tem uma decisão de sair da vida. Que vai ser mais fácil, bulhufas. Vocês estão vendo aí a facilidade, as consequências dessa facilidade.
que não vale a pena. Então, o trauma do suicídio continuará impresso na mente e só poderá ser retirado por ele mesmo em reencarnações dolorosas. Ora, eu não quero isso para nenhum filho meu. Por isso ele tem que sofrer hoje, ele vai sofrer. Eu vou ajudar, vou estar ali ombro a ombro, mas ele tem que fazer a parte dele. Não vou fazer por ele. Sabe? É muito importante a gente estar atento a isso. Deus nos coloca aqui competentes para desenvolver mais competências. E nós não podemos tirar essa oportunidade dos seres que nós amamos. Por mais que nós os amemos e queiramos bem a eles. Nesse caso, né, a pessoa que se atirou debaixo do trem, pelas lesões perispirituais e pela fixação mental naquela cena coagulada, provavelmente ele levará a mãe que o receberá à desencarnação quando tentar mergulhar no corpo denso. Por isso ele precisa de muito tempo na espiritualidade para um mínimo de reorganização para que ele não possa causar um prejuízo naquela que se dispôs a recebê-lo. Bom, vamos pular aqui algumas coisas. Prevenção do suicídio. Lembrar de Jesus na hora crucial significa desfazer o laço do enforcamento, fechar a janela do edifício, desengatilhar a arma, frear o comboio, deslocar o pé, resguardando a flor ameaçada que é a nossa vida. Lembremos de Jesus. A importância dele na nossa vida. Ah, mas Jesus não está nem aí para mim. Porque a gente não está enxergando. Porque a gente não está querendo ver. Ele surge na nossa vida de diversas formas. Nem sempre da forma que nós queremos ou que nós achamos que é a solução, mas da forma que nós precisamos. Nunca estamos desamparados. O problema é que nós não somos fiéis. Tem uma frasezinha que diz: Deus é fiel, sempre será fiel. Nós é que não somos fiéis. Precisamos pensar nessa fidelidade com mais amor. Porque Jesus disse: Vinde a mim, vós que sofreis e que vos achais em aflição, e eu vos aliviarei. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nos movimentar na direção. Vinde a mim, verbo, ação, vinde, caminha, anda, parte na direção, faça alguma coisa, mas não fique se sentindo um pobre coitado, um desamparado da vida ou da sorte. Porque a sorte não existe, nós fazemos a nossa sorte. Nós construímos a nossa sorte. Consciência, presença diante da vida, diante dos problemas, diante das coisas e das pessoas. É disso que nós precisamos. Então fica aí a nossa mensagem, esperando que realmente possamos com isso ter ajudado a esclarecer alguns aspectos que coloquem um freio quando esse pensamento insano visitar a mente de qualquer um de nós ou de alguém que nós conhecemos e que possamos ajudar. Que Jesus nos abençoe.